Dando continuidade ao nosso estudo do livro Universo e Vida, Espiritismo e Ciência, Hernani Santana, pelo Espírito de Áureo. Continuamos a parte anterior que eu cortei por ser um texto muito grande, Átrios da Protoconsciência, parte 2. Ninguém descreveu melhor do que o luminoso Espírito Emmanuel o surgimento da vida no planeta Terra. Por isso, pedimos licença ao glorioso orientador e à sua editora para transcrever aqui alguns trechos antológicos de A Caminho da Luz. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios e milênios? Distanciado do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos da existência como planeta. Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas operam as grandiosas construções do teatro da vida. No imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vezes 2.000 graus de calor, como se a matéria, colocada num forno incandescente, estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Nessas computações de valores cósmicos em que laboram os operários da espiritualidade, sob orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria de sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies, nos variados reinos da natureza. Na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e os vapores que trabalham as substâncias torturadas do orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes, e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primeiros oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta desse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos na organização planetária. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhe o equilíbrio futuro na base de corpos simples de matéria, cuja unidade substancial
os espectrópicos terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do futuro. Fez a pressão atmosférica adequada ao ser humano, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Edificou as usinas de ozônio de 40 a 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação, do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenarem os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava, em silêncio, a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu, nas alturas, os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços limitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançará Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra do plano material são as células albimoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida. Elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal, antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros, em função do aperfeiçoamento dos organismos superiores. Agora volta o Hermínio. O Aldo também, né? As afirmações de Emmanuel não são invencionices romancescas. Claude Bernard, o eminente fundador da fisiologia geral, reconheceu a excepcional importância do protoplasma como sede de todos os processos físico e químicos vitais. Também, os citologistas utilizaram o termo para conceituar globalmente o conteúdo vivo da célula, uma vez descoberta a importância universal da célula, escreveu Ernest Robert Trattner em seu livro Arquitetos de Ideias. Os biologistas deram um salto à sua estrutura interna, de modo muito parecido com os dos sucessores de Danton, a explorar o mundo intraatômico. Deparou-se-lhes um complexo sistema vivo que continha muitos componentes estruturais altamente diferenciados e de profunda diversidade química. Acima de tudo, descobriram o protoplasma, uma substância viscosa, acinzentada, translúcida, possuindo extraordinária uniformidade, tanto nas células animais como vegetais. Colorida e observada ao microscópio, revela uma estrutura granular ou finamente reticulada. Dentro do protoplasma, acha-se a parte central mais densa, chamada núcleo, separada por uma membrana identificável. Fisicamente pouco se distingue do protoplasma, só difere dele a constituição química.
Quimicamente, o protoplasma é formado por 3/4 de água e outra parte é constituída principalmente de proteína, açúcares, gorduras e sais. E no complexo proteico do protoplasma, que a ciência procura hoje descobrir as propriedades últimas dessa coisa indefinível que se chama vida. Meus amigos, os que tiverem interesse, e espero que muitos tenham, esse livro, A Caminho da Luz, está disponível aqui no canal para quem quiser ler. Assim como em várias livrarias podem encontrar o livro físico, como também facilmente encontram o arquivo na internet para quem quiser esse estudo. Espero que estejam apreciando esse estudo tão profundo e tão diverso. Até o próximo capítulo.